Se você foi uma criança da década de 90, 80, você certamente brincou, principalmente os meninos, né? Brincou com os bonequinhos dos Comandos em Ação. Os Comandos em Ação eram bonecos soldados em homenagem aos soldados norte-americanos, estadunidenses. E eles faziam alusão, principalmente uma linhagem desses bonecos, que era a Tiger Force Operation, fazia alusão a soldados reais que existiram e foram combatentes da Guerra do Vietnã. Mas eles não foram só combatentes, eles eram parte de um esquadrão especial, sobre o qual vou falar logo mais. Tiger Force. Esse é um livro que conta a história real dos bastidores do que aconteceu por trás da operação dos Estados Unidos no Vietnã, que foi um verdadeiro massacre. Foi uma guerra em que os estadunidenses lutaram contra os vietnamitas, contra os Vietcongs, e na época era uma guerra contra o comunismo, né, que é o inimigo número 1 dos Estados Unidos. Everything happened in Vietnam. Existem vários registros, inclusive assumidos por documentos oficiais do governo norte-americano, mas de operações de ataque, de destruição em vários países. Entre esses países, um deles, apenas uma das operações, foi a Guerra do Vietnã, que foi uma operação em que os Estados Unidos foi com força total, entrou no Vietnã, matou centenas de milhares de pessoas em nome dessa guerra, né? Houve um batalhão que foi na frente, que se chamava Tiger Force, Força Tigre, é o nome da operação, né? O Força Tigre era um grupo de soldados especiais, era uma força especial, que eles atuavam sem ter as restrições que os soldados normais tinham. Então, Força Tigre, para começar, eles eram soldados que podiam deixar crescer barba, eles podiam andar sem uniforme de soldado, eles tinham várias regalias e eles não precisavam responder diretamente ou prestar conta de tudo que eles faziam. Então, por exemplo, uma operação padrão de guerra é cada morte que você faz, você tem que fazer um reporte, você tem que fazer um relatório dessa morte, quem você matou. Não sei como é que funciona esse reporte, mas você precisa reportar o que você fez. O Tiger Force não. No final ali do massacre, eles faziam uma apuração grosseira, né? Então, por exemplo, um histórico que tinha muito claro, uma das operações do Tiger Force, Força Tigre, era chegar nas aldeias, mandar sair os cidadãos, obrigar, na verdade, que os cidadãos saiam, os cidadãos inocentes, e uma vez que eles saíram, ela vira uma zona livre, ou seja, quem estiver presente nessa zona livre vai ser morto, a pessoa é considerada inimigo. Só que o que acontecia ali entre os vietnamitas é que eram cidadãos agricultores, que sua vida inteira era naquela região, e havia uma certa teimosia de sair do lugar. Eles não queriam abandonar aquela região. E muitas vezes, quando os esquadrões mandavam as pessoas sair e voltavam no dia seguinte, as pessoas estavam ali vivendo normalmente. Por teimosia, por uma resistência mesmo, né? Imagina alguém manda você sair da sua casa e você decide ficar, sabendo das consequências daquilo, né? Acho que muitos de nós sairiam por medo, né? Mas talvez alguns de nós ficássemos, porque a gente mora ali. E é o que acontecia, alguns ficavam. E, bom, conforme a operação ia progredindo, o senso de moral desses soldados ele ia sendo jogado para o lixo, porque eles iam vendo que não tinha consequência pelo que eles faziam. E parte da recruta desses soldados, do período antes da guerra em que eles estavam recrutando, ao escolher o esquadrão Tiger Force, foram escolhidos principalmente pessoas de moral duvidosa. Então, por exemplo, um dos soldados, o Sam Ibarra, esse é um dos soldados mais terríveis do batalhão. Esse cara, ele foi recrutado porque ele era um cara literalmente problemático na escola, estava envolvido com uma série de pequenos crimes, e quando ele se alistou no exército, durante a entrevista, eles faziam a pergunta: você se sentiria bem matando alguém? E o Sam, desde o momento da entrevista, ele demonstrava que ele estava completamente disposto a matar outro ser humano e que não sentiria nenhuma culpa por isso. O objetivo ali é fazer um controle com soldados emocionalmente controlados, né? E, bom, esse tipo de pessoa foi selecionado especificamente para o Tiger Force porque ele fazia o perfil do batalhão. Isso era um experimento que os Estados Unidos estavam fazendo para criar um tipo de guerra especial. Então, eles criavam esse batalhão de pessoas que já eram meio problemáticas e mandavam eles
geralmente com um controle, o general, a pessoa que controlava o batalhão era muito frouxo, geralmente ele deixava as coisas acontecerem, era desafiado. Os próprios soldados se tornavam líderes, era uma autocracia ali. Eles entravam e aí começaram a matar pessoas inocentes. Eles viam fazendeiros, matavam os fazendeiros e geralmente eles gritavam no rádio: atenção, soldado armado, e pum, matavam um cara. E aí não tinha armas capturadas. A maioria dos encontros do Tiger Force, que faziam operações, as famosas operações de Seek and Destroy, procurar e destruir, a maioria dos encontros deles eram com pessoas não armadas. Porque é isso, a maioria das pessoas que estão ali no campo não são os Vietcongs, né, os famosos Vietcongs. A maioria das pessoas são simples cidadãos que estão ali. I joined the Viet Cong 3 days after you burned our village. E eles fizeram, assim, gente, o pior que você pode imaginar. Começaram matando um inocente aqui, outro ali, e aí eles foram ganhando requintes de crueldade conforme eles viam que isso não dava em nada. Então começaram a torturar soldados. Tem uma operação muito sinistra que eles ouvem o som de crianças e mulheres, assim, e eles se escondiam muito dentro de buracos dentro da terra. E um dos soldados, sem nem perguntar, sem nem investigar, ele taca uma granada debaixo desse buraco, a granada explode e eles dormem ali ouvindo o som de alguém que ficou vivo chorar a madrugada inteira. Quando no dia seguinte o som já tinha cessado, eles entravam ali, não tinha nenhuma arma, eram mulheres e crianças que estavam se escondendo dos soldados americanos e eles tacaram uma granada e mataram todos. Não tinha nenhuma arma, só pessoas destruídas, desfiguradas por uma granada. Essa foi um pequeno episódio, né? Muitos episódios que eles mataram crianças. Tem um episódio famoso que esses mesmos soldados, Sam e Barra, ele mata uma mulher e ele depois mata o bebê dessa mulher degolando a cabeça do bebê. Outra coisa que ele fazia, o Sam e Barra fazia, e alguns soldados passaram a copiar, era coletar orelhas dos mortos, formar colares, e conforme os colares apodreciam, eles jogavam fora e coletavam outras para estar sempre renovando seus colares. The day's operation burned down 150 houses. Wounded 3 women, killed 1 baby, wounded 1 Marine, and netted these 4 prisoners. Eles também faziam metas de mortos, então eles tinham que atingir uma meta, acho que era 327 mortos num determinado período de tempo, e eles começavam a matar pessoas para atingir essas metas. Então, o livro Tiger Force é interessante porque é um período da história que ficou soterrado, né? Então o livro relata essa crueldade. Ele relata a degradação moral dos soldados. É um livro baseado nesses relatos diversos, né? Pessoas que não estavam de acordo, porque não é só porque a pessoa estava lá que ela estava de acordo com tudo aquilo. Então houveram sim soldados que não queriam, mas que muitas vezes até por uma pressão do time, eles precisavam participar dos atos para eles não correrem o risco de serem mortos pelo seu próprio time. Chegou esse nível, gente. Chegou o nível dos soldados temerem seus aliados, né? Bom, foi um batalhão extremamente complicado, estuprou, matou criança, matou mulheres, matou pessoas inocentes em geral, sob o pretexto de que eram todos, não eram nem humanos, né? Para eles não eram nem humanos. Semelhanças aí com outras guerras da modernidade fazem todo sentido. E para encerrar, o que eu acho do livro é que, bom, como é uma investigação, é normal retomar o assunto, mas eu acho que o livro poderia ter metade do seu tamanho, poderia ser bem mais conciso, né? É uma leitura de, acho que mais de 13 horas, 11 a 13 horas, assim. Eu acho que ele poderia ser muito menor, poderia ser mais conciso e inclusive, eu acho que ganharia força, né? Mas pela veracidade do tema, pela informação que ele traz, eu acho que vale a leitura, quem estiver disposto a encarar essa montanha, né? E o Vietnã é só um caso entre vários. Os Estados Unidos têm histórico de fazer isso tudo está registrado, inclusive divulgado hoje em dia abertamente pela própria CIA. Isso tem documentos oficiais da CIA que mostram, que comprovam isso, fazendo o terrorismo em outros países em nome de pregar o seu regime de governo. You realize that our heroes were just liars.